Olá! Você está no Inclusão Entrevista Especial de Férias. As férias também pode ser uma oportunidade de aprendizado e foi pensando assim que o nosso programa foi até a Sociedade Bíblica do Brasil em Barueri, São Paulo e desenvolveu essa série com 3 entrevistas sobre o tema a Sociedade Bíblica do Brasil e a missão de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Hoje, nessa nossa primeira entrevista, nós vamos conversar com o diretor executivo da SBB, o reverendo Ernie Walter. Afinal de contas, a Sociedade Bíblica do Brasil só imprime Bíblia ou terão outras coisas aí, outras estratégias importantes envolvidas nesse processo? E como é que a Sociedade Bíblica faz para que essa palavra seja de fato acessível a todas as pessoas? Não importa a raça, não importa a condição social ou até deficiências como a deficiência visual, como a surdez. Como que a Sociedade Bíblica pensa, se preocupa e se ocupa com esses desafios? E afinal, quem é que faz parte dessa sociedade? Será que eu faço parte? Será que você faz parte? E se a gente faz parte, qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel nisso? Vamos conferir isso e muito mais? Então, foca na entrevista e vem com a gente até o final. Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, amiga que está aí assistindo com a gente a esse Inclusão Entrevista especial sobre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Bíblia em Braille. Nós fomos recebidos aqui pelo pastor Ernie Walter Seibert, estou falando aqui do meu jeito abrasileirado, pastor, que é diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, e nós vamos bater um papo bem gostoso com ele. Vem com a gente! Pastor, muito obrigada por nos receber aqui nesse dia, assim meio de surpresa, né, pastor? Isso. Mas que bom que o senhor teve esse tempo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, né? E também entender um pouquinho a história da Bíblia em Braille. Mas, para a gente começar, eu queria perguntar para o senhor o que é a Sociedade Bíblica do Brasil? Fica à vontade. Vamos explicar um pouquinho, que às vezes é complicado até para quem trabalha aqui, viu? Primeiro é uma sociedade, aí o pessoal pergunta, quem são os sócios? Tá? Então, os sócios da Sociedade Bíblica, a gente costuma dizer, são todos aqueles que gostam da Bíblia, que se juntam para divulgar a Bíblia, para difundir a Bíblia. Na prática, isso ocorreu da seguinte forma, lá no passado, as igrejas que havia na época, as igrejas, especialmente as evangélicas que havia na época, se juntaram e organizaram essa sociedade. Então, os sócios são todos os membros da igreja. Bíblica, por que bíblica? Na verdade, a sociedade da Bíblia, para traduzir, para difundir, para disponibilizar a Bíblia para todos. Então, por isso, bíblica. E do Brasil, porque o foco do trabalho dessa sociedade bíblica é aqui no Brasil. Quando eu digo foco, é sempre porque começa a partir daqui. Cada país no mundo tem a sua sociedade bíblica que procura, a partir do seu país, trabalhar, mas todas trabalham em cooperação. Hoje, as sociedades bíblicas no mundo são a organização que mais traduz e mais divulga a Bíblia no mundo.
Então, a gente vê que aquela ideia de ter essas sociedades da Bíblia em todos os países está dando certo. A palavra de Deus está sendo levada a todo mundo. Isso é muito importante a gente entender, porque olha só que interessante, tem a Sociedade Bíblica do Brasil, mas tem outras sociedades bíblicas aí no mundo, também juntas nessa missão de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Né, pastor? Existem sociedades bíblicas em mais de 150 países e elas atuam, porque o mundo é mais complicado do que só país. Por exemplo, o Reino Unido, Escócia é um país e tal, mas é tudo UK, United Kingdom, Reino Unido. Né? Então, países e territórios são mais de 200 onde sociedades bíblicas atuam. Isso significa, em termos bem práticos para entender, tem mais países com sociedades bíblicas do que países na Organização das Nações Unidas, na ONU. É bem curioso isso. Maravilhoso isso, né? É algo de Deus para o mundo mesmo, né? Para que a sua palavra seja conhecida entre as nações. E pastor, o papel da sociedade bíblica é a impressão gráfica da Bíblia e assim disponibilizar, ou tem mais alguma coisa que gira em torno disso aí para a gente entender melhor? Isso. Quando a gente pensa na impressão da Bíblia, é uma das maneiras de colocar a Bíblia disponível para todos, uma maneira fácil, boa de fazer, porque cada um tem a sua Bíblia. Eu vou pegar um exemplar da Bíblia aqui, por exemplo, eu pego a Bíblia aqui, eu consigo ler, eu digo, essa é a minha Bíblia, e assim por diante. Então essa é uma das maneiras, mas não se reduz a isso. Hoje muitas pessoas olham para a Bíblia e dizem, é um livro, é um produto. A Bíblia é muito mais do que um produto que pode ser comercializado. Ela é a palavra de Deus. Então, a gente fala aqui na Sociedade Bíblica que a gente cuida da causa da Bíblia ou do ciclo de vida da Bíblia, que começa sempre com tradução, depois ela começa com disponibilização para chegar até as pessoas, segue com leitura, porque não adianta ter a Bíblia e não ler a Bíblia, segue com leitura, segue com aprendizado da Bíblia, essa leitura é internalizada, aí a pessoa passa a crer naquilo, vai com o vivenciar daquela mensagem que a palavra traz e depois com o compartilhar. E aí começa tudo de novo. Esse é o ciclo de vida que a Bíblia completa. E aí vocês atuam nesse ciclo, na diversidade aí desse ciclo. Em todos esses contextos, vocês têm um papel de atuação. Exato. Para ter uma ideia como é que começa com tradução, a gente diz assim, português está pronto. Está pronto em termos. Então vamos lá. Por que a gente diz em termos? Porque as línguas, todas as línguas são línguas vivas, elas são dinâmicas. Por exemplo, a palavra internet. Né? A palavra internet há 50 anos atrás não existia. Ninguém sabia o que é. Então, são palavras novas. Outras palavras vão mudando de sentido ao longo do tempo. 1 Coríntios 13. As primeiras traduções falavam em caridade, que é uma palavra bonita. Caridade é o amor mais puro que tem, porque ele não tem interesse nenhum, ele só quer ajudar. Hoje, no entanto, essa palavra caridade em português, ela mudou bastante sentido. Se alguém faz alguma coisa de caridade, ele faz uma coisa assim para ajudar, mas ele não quer se envolver muito. Por exemplo, o rapaz, se ele diz para a moça que ele vai casar por caridade, a moça vai ficar ofendida. Antes fosse por amor. Amor parece que explica melhor. Então, essas mudanças do sentido das palavras, eu só usei um exemplo, são muitos os exemplos. Então, toda a tradução, para manter o sentido original, ela precisa, ao longo do tempo, trocar a palavra, a expressão, para adequadamente dizer aquilo que o original dizia. Isso só numa língua como o português, mas existem línguas novas. Por exemplo, eu acho que dificilmente alguém já ouviu falar na língua tucano. Por exemplo, tucano é uma língua falada no Brasil por uma tribo de índios, os tucanos. É uma língua, não é um dialeto ou coisa assim. Tem regras,
que as pessoas usam pretérito, presente, futuro, toda a complexidade. Então você precisa traduzir para o tucano também a Bíblia. Então isso é tradução, esse é o primeiro passo. O outro passo, que é a disponibilização. Veja, em português parece fácil, a gente diz, olha, vamos colocar a Bíblia impressa, tá bom, já a maioria das pessoas consegue ler. Mas, por exemplo, o tucano não é uma língua que tenha alfabetização em tucano. Então você precisa, de um lado, ter o registro da língua e escrever a tradução, mas, por outro lado, você, para atingir os falantes dessa língua, você usa o áudio, você grava, coloca um aparelho que coloca à disposição. Então, tudo isso faz parte da disponibilização. Hoje facilitou e complicou as duas coisas. Por exemplo, durante a pandemia, lockdown, não podia distribuir a Bíblia, nunca se leu tanto a Bíblia nos meios digitais como durante a pandemia. No ano passado, só as traduções aqui da Sociedade Bíblica para o português foram lidos mais de 2 bilhões e 600 milhões de capítulos. Nossa! Então, isso é uma enormidade. Isso daria para de cada 3 pessoas, 4 pessoas no mundo, uma ter lido um capítulo da Bíblia bilhões, em português. Né? Meu Deus. Bilhões. Então, veja, isso é uma facilidade, mas, por outro lado, para poder alguém ler, você teve que colocar em todo um processo. O processo, digitalizar. Que é muito complexo. Que é complexo. Então, tudo isso é a causa da Bíblia, a disponibilização. Aí vem a leitura, né, que as pessoas devem ser estimuladas a ler, que as igrejas fazem, por isso é a Sociedade da Bíblia, não somos nós aqui que fazemos tudo isso, e as igrejas dizem, leia a Bíblia, é bom para você, fala de Jesus. Então a pessoa começa a ler a Bíblia, e aí vem a vida, né? Porque as pessoas vivem aquilo que a Bíblia ensina, e aí começa a mudar pessoas e a sociedade. É assim que funciona esse ciclo de vida. Pastor Ernie, né? Isso. Falei certo? Eu estou estarrecida com esse processo tão complexo, porque a gente não imagina. Eu não sei se vocês já imaginaram todo esse processo que acontece para que essa Bíblia, né, seja em áudio, né, seja em livro, seja por um veículo digital, para que ela chegue na mão da gente. Isso. Porque realmente a língua viva, ela vai se modificando. E se você precisa falar com a pessoa que está aqui hoje, não adianta você usar a língua de um século atrás. Exato. Né? Então, assim, faz todo sentido e é um trabalho de vigilância, então, né, que a Sociedade Bíblica precisa ter sobre todos esses processos para que as igrejas, para que você, aí em casa, possa ler, compreender essa palavra, ela ser internalizada, né, e transformar a vida da gente, né? A vida daquele que lê. E, pastor, mas aqui na Sociedade Bíblica, que é bem grande, aliás, aqui a sede em São Paulo, vocês fazem Bíblias, mas vocês também produzem outros materiais, não é verdade? Tecnicamente, a gente sempre diz, a gente trabalha com o texto bíblico. Por isso que a gente foi criado. A gente não escreve livros sobre a Bíblia, etc. Mas tudo que ajuda as pessoas a interagirem com o texto, a gente faz. E aí tem um outro campo que se abre, que são das necessidades especiais. Eu lembro quando eu era moço, eu já fui moço também, viu? Quando eu era moço, eu gostava de levar nas minhas viagens uma Bíblia pequenininha, que era uma Bíblia tamanho de bolso. Detetive, que a gente chama. Minha mãe tem uma. Então, só que a letra é muito pequena e o meu olhinho, mesmo operado já, eu não consigo ler muito bem aquela letra pequena. Então hoje eu preciso uma letra maior. Então Bíblias com letra maior ajudam pessoas jovens e idosas a ler com mais facilidade. Então essa é uma necessidade especial. Agora, além disso, tem outras necessidades. Por exemplo, as pessoas cegas, elas precisam ler em braille.
Braille é uma leitura em alto relevo que é feita com a ponta dos dedos. Eles são treinados, ensinados a sentir aqueles relevos e conseguem ler a Bíblia. Veja, é uma necessidade especial do cego. Então ele lê em Braille. Mas o cego, às vezes, não sabe ler em Braille. Então ele precisa da Bíblia em áudio. Agora, tem outras necessidades aqui no Brasil e no mundo todo também. Por exemplo, Libras. O que é Libras? Linguagem Brasileira de Sinais. A Libras é uma língua, mas é uma língua que funciona diferente. Eu não sei falar em Libras, eu sei falar a língua falada. Agora, em Libras, por sinais, essa língua de sinais não é que ela vai reproduzir o alfabeto, até dá para reproduzir o alfabeto com sinais, mas as pessoas conseguem entender quando o texto está no passado, no futuro. Sim. Às vezes tem que adequar a ordem das coisas para fazer sentido na cabeça de quem está vendo Libras. Então tudo isso a gente faz para levar a palavra de Deus a todas as pessoas, e aí a gente sempre coloca numa linguagem que possam entender. Esse é um outro aspecto. Qual é a linguagem que a pessoa pode entender? Então, a tradução da Bíblia está aí. E o último passo, sempre que também é importante, é um preço que as pessoas possam pagar. Então, bom, mas como assim um preço que as pessoas possam pagar? Porque tem um preço. Quando eu peço para as pessoas traduzirem a Bíblia para Libras, o que é complexo, eu estou colocando algumas pessoas, pelo menos tempo integral, para fazerem aquilo. E eles têm um custo. Eles precisam comer, precisam beber, precisam morar numa casa. Esse custo é coberto com o quê? Ou com a venda de Bíblias, que a gente consegue salvar um pouco de dinheiro, mas não paga tudo. Ou com as ofertas. Agora, eu não posso colocar o preço da Bíblia sobre aquele que vai receber. Imagina uma Bíblia em Braille, ela é a mais cara de todas. São 40 quilos de papel, 38 volumes, 2 metros de Bíblia. Agora eu dizer para o cego, olha, a sua Bíblia custa R$5.000, esse é o preço dela. Eu acho que aí é abusado, coitado. Então o que a gente faz? O cego, ele não paga pela Bíblia, mas ele depende das ofertas das igrejas, das pessoas, para a sociedade bíblica, e à medida que a gente vai recebendo as ofertas, ele recebe. Então esse é o preço que a pessoa pode pagar, mas não é só cego. Quem vai no presídio, por exemplo, levar a palavra de Deus para os presos. Aliás, presídio é um negócio bem interessante. Uma vez Jesus estava preso. Se alguém fosse naquele dia, um dos presos era Jesus. Olha só. A gente não tem ideia, a gente sempre pensa em bandido, né, que está lá. Às vezes tem gente inocente, como Jesus, que é presa também. Então, mas mesmo os bandidos, Jesus morreu por eles, o malfeitor da cruz. Sim. Então, agora, a que preço alguém no presídio pode pagar pela palavra de Deus? Vai ser de graça. Né? Assim no hospital, tantas outras situações que as pessoas precisam da palavra de Deus e a gente deve levar. Então, ao preço que possam pagar é isso. Quem não pode pagar deve receber a Bíblia também. E quem pode pagar, ele vai ajudar para que todos recebam a Bíblia. Maravilhoso. É o Evangelho na prática. Porque isso que você está falando é a equidade, né? Isso. Você está agindo, é um olhar de justiça mesmo, de carinho, de amor ao próximo. Você ajuda quem precisa. E tem quem não consegue nada, então temos que precisa dar. A palavra também. Né? Continua tendo a mesma necessidade daquele que pode pagar, tem um valor maior. E você estava falando do custo, né, da Bíblia em Braille, que esse negócio de 40 quilos de papel, R$5.000, gente, é um custo muito elevado, né? E para custear esse valor, como que as pessoas podem fazer para doar? Olha, em si deve ser muito fácil. Uma das coisas, que todos são sócios dessa sociedade da Bíblia. Então, olhem lá dentro do site da SBB, sbb.org.br.
Dentro desse site, sempre aparece lá um lugarzinho, doar, clica ali e ali você vai ser orientado sobre como doar. Então, se você quer doar, por exemplo, em braille, vai ter um lugar lá. Certo. Ou se você quer dizer, muitas pessoas, eu mesmo sou um doador, sempre fui doador, uma parte do que eu ganho eu dou para esse trabalho. Então, o que a gente faz? Eu, por exemplo, digo, deixa eles tomar conta lá, eles sabem as necessidades. Mas se alguém gosta de um projeto e quer doar para aquele projeto, vai ser respeitada a decisão do doador. Ali você encontra toda a explicação, ali é seguro, você pode doar ou por transferência bancária ou por cartão de crédito, mas opte sempre por isso. A gente vive num mundo, você sabe que crime digital hoje tem em tudo que é lugar. Sim. Já teve gente que foi em igrejas dizendo que era representante da sociedade bíblica, levantou oferta e desapareceu. Ele nunca foi de nenhuma sociedade da Bíblia, era de outra sociedade. Senhor. Mas procurem sempre dentro do site da SBB, é seguro, não vai ter problema, vocês vão ser respeitados, né? É isso que a gente quer. Bacana. E a oferta vai chegar em quem precisa da palavra de Deus. Então, vamos reforçar, nós vamos deixar aqui para vocês, tá bom? Mas é www.sbb.org. .br. Isso. E é intuitivo, vai estar lá para vocês seguirem o processinho para fazerem as doações. Pastor, e para as crianças, vocês também têm algum tipo de trabalho, né? Que vocês desenvolvem, algum projeto com as crianças? Deixa eu explicar. Jesus gostava das crianças, né? O pessoal que não queria incomodar Jesus, criança não devia incomodar, deixe vir a mim os pequeninos, que deles é o reino dos céus. Então as crianças têm um cuidado especial. Quando a gente pega uma Bíblia e diz para uma criança, lê esse livro, a criança vai se assustar, porque ela não está acostumada a ler um livro aqui em torno de 1000 páginas, com letrinha pequena. Ela diz, como é que eu faço? Então, normalmente, a Bíblia para crianças faz uma seleção de textos da Bíblia. Então, a gente chama de Bíblia para criança, mas toda a Bíblia para criança tem uma seleção. Tem ilustração que ele consegue entrar melhor. Normalmente, a criança lê da ilustração para o texto. Então, como a ilustração tem a ver com o texto, ela olha a ilustração e aí começa a ler. Então, mas ela pega o hábito da leitura. E agora, como é que faz para o cego? A criança cega. Então, a gente faz também, tem livros, não são pequenos, eles são sempre grandes, porque a letra em braille... volume, né? E outra, a letra não dá para diminuir como essa, sempre tem que ter o mesmo tamanho a letra. Então, por isso a gente faz uma seleção de histórias. E para as crianças a gente inovou, a gente tem ilustrações, são desenhos de histórias bíblicas, e embaixo tem a descrição. Agora, por que um desenho de história bíblica num livrinho para criança cega? É para integrar a família. Às vezes o irmão que não é cego, ele conta a ilustração para o cego, e aí ele lê o que está ali e a imaginação dele consegue descrever a ilustração. Então ele vai vivendo aquele mundo, ou a família, o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, enfim, dentro do âmbito familiar, onde ele aprende a ler o braille, ele começa a entrar no mundo bíblico através disso. A gente faz isso também. Que fantástico! Que fantástico, pastor, porque tem esse olhar para a família, esse olhar para essa convivência em família, para a palavra de Deus ali sendo conversada, comunicada, vivenciada, experienciada lá. É maravilhoso demais, né? Que coisa maravilhosa. Nós precisamos doar, precisamos orar para que esse trabalho continue cada vez mais sendo muito bem realizado. Pastor, para a gente caminhar para o fim, eu estou vendo aqui na sua revista, né, que vocês estão trabalhando com um tema, que é a revista da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia, o livro da paz. Por que esse tema, pastor? A gente sempre coloca um tema para 2 anos, a gente vai estudando esse tema e pedindo para as igrejas também refletirem. Esse tema foi colocado mais ou menos há 2 anos atrás. A gente olhou como é que vai ser 2022.
E a gente pensou, no mundo, o que vai acontecer? Aqui no Brasil vai acontecer eleições. Período de eleições é sempre um período de polarização. Essas campanhas eleitorais são muito boas, muito necessárias, mas elas também têm uma mensagem subliminar, um acusando o outro, polarizando. A gente pensou, não seria bom um negócio de paz? Outra coisa que vai acontecer esse ano, o Brasil gosta de futebol, né? O time de futebol está tudo muito bonito, mas tem Copa do Mundo, e aí o pessoal se polariza e diz, e às vezes até brigam por causa disso. É o mundo da paz. Outra coisa que não é muito difícil antecipar, que a violência está aqui presente no nosso país. Eu acho que das pessoas que vão assistir essa nossa entrevista, a maioria delas já foi ou teve alguém da família assaltado, roubado, sob violência. Isso é cada vez mais comum em nosso país. Não seria uma palavra de paz importante para o nosso país? E a gente não sabia, quando foi feita a guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo isso influenciando no nosso mundo. A palavra muito necessária. E a paz, quando Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo, essa paz que Deus nos dá é uma paz diferente. Você pode sentir essa paz mesmo no meio da violência, mesmo no meio da guerra, você pode estar em paz. Se as pessoas descobrem na Bíblia essa palavra de paz, eu acho que já dá uma mudança grande. Por isso que a gente está enfatizando isso tanto. Onde começa a paz? Em primeiro lugar, sempre dentro da gente, porque Deus nos dá a paz. Depois na casa da gente, na família da gente, viver em paz, marido e mulher. Todo marido e mulher tem às vezes que esquenta a relação e tal. Vivam em paz, vivam os pais e os filhos, os irmãos. Quando a gente vive em paz na família, isso passa adiante também para a sociedade, para a igreja, viver em paz dentro da igreja. Como é importante esse tema. Por isso que a gente coloca esse tema e diz, reflitam sobre esse tema, leiam a Bíblia nesse olhar da paz e vejam que Deus pode ajudar o nosso mundo. Realmente, o tema é propício. Essa mensagem de paz aí precisa chegar no coração das pessoas. E se tem uma Bíblia na sua casa, se tem uma Bíblia aí na sua casa, então a paz chegou para você. A paz chegou para o seu coração. Não importa a situação que você esteja passando, como falou o pastor Ernie, essa é uma paz que Deus dá. Então, se você está vivendo uma situação complicada, um momento difícil, um diagnóstico aí que você não esperava, né? Tem um filho com alguma necessidade específica, ou você mesmo. Enfim, seja qual momento que você estiver vivendo, lembre-se que se tem uma Bíblia na sua casa, então a paz chegou para você. Leia a Bíblia, fale com Deus e leve essa paz aí para muitas outras pessoas. Pastor Ernie, maravilhosa essa conversa. Muito obrigada por compartilhar tudo isso, né, com a gente, tanto saber, tanta sabedoria, né, e fazer a gente entender um pouquinho mais sobre o papel da sociedade bíblica. Acho que a gente conseguiu ampliar muito a nossa visão sobre a sociedade bíblica, conseguimos nos inserir na sociedade bíblica, entender que nós também fazemos parte da sociedade bíblica, nós temos um papel importante como igreja, como cristãos, e também entender essa importância de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então vocês disponibilizaram a Bíblia em Braille. Eu sei que foi um trabalho que durou um tempo, né, pastor? Foi. A gente começou a pensar no cego lá nos anos 60, trazendo primeiro letras ampliadas, que não dá para fazer a Bíblia toda, mas sim trechos da Bíblia com letras ampliadas, as primeiras gravações, até chegar lá no ano 2000, a primeira Bíblia em Braille editada e produzida normalmente no Brasil foi essa Bíblia em Braille da Sociedade Bíblica. Veja o tempo que leva, né, para desenvolver um projeto desse. E graças a Deus está alcançando muita gente. E graças a Deus por isso, né, pastor?
O senhor gostaria de deixar alguma palavra final para as pessoas que estão aí ouvindo a gente nessa oportunidade? Fica com o senhor a palavra, pastor. Sei que o senhor já deixou várias palavras maravilhosas aqui para a gente. Leia a Bíblia. Em primeiro lugar, leia a Bíblia. É a palavra de Deus. Leia, veja lá o que Deus lhe diz através dessa leitura, o que você aprende na palavra de Deus, procure viver. E sabendo agora que existe uma sociedade bíblica que é sua também, eu sempre digo, tome conta dessa sociedade da Bíblia, assuma esse compromisso, divulgue a Bíblia, distribua a Bíblia, é isso que o sócio faz, ele divulga a Bíblia, doa a Bíblia para outros, faça isso, ajude os projetos, tente compreender mais, participar mais, e assim a gente, como uma grande sociedade da Bíblia, vai levando essa palavra a todas as pessoas. Que Deus abençoe você nisso. Amém. Muito obrigada, pastor. Obrigado a você. Que Deus continue abençoando o Senhor e todo esse projeto maravilhoso da Sociedade Bíblica no Brasil e em todo o mundo. Obrigado a vocês.